Boa noite, senhores. Vamos lá, se arrastando, todo mundo se arrastando. Vocês estão consumindo a minha energia também. Então vamos lá, o que é o que é? Vibrações mecânicas. Hoje, bem light, no amorzinho, sem estresse. Vai ser bem tranquilo, nada de equações, deduções, tudo bem light. Sempre no amor. Então vamos lá. Nós trabalhamos a vibração amortecida e a livre. E hoje a aula vai ser vibração amortecida. A aula que vem, eu vou passar uma atividade para ajudar na V2. Eu ia começar a vibração forçada, só que eu não vou fazer isso mais porque já atrasou tudo. Eu vou ficar só na vibração amortecida. Eu vou passar uma atividade, aí no outro dia já é a prova, né? Na outra aula. Não é isso? Ó, hoje é dia 20. Dia 3 é a nossa prova. Então só tenho que passar atividade e é prova e é isso aí. Se arrastando, mas chega lá, né? Vamos lá. Então, vibração livre. Vibração livre em um sistema massa-mola é qualquer perturbação inicial que provoca o quê? Uma oscilação onde os picos que os picos e os vales eles são constantes ao longo do tempo, né? Ele sempre permanece constante ao longo do tempo. Só que na prática, praticamente isso não existe, né? Porque a resistência do ar vai provocar o quê? O decaimento, né, dessa oscilação, né? Ok? Esse sinal de vibração. Ok? Show de bola? Então o que acontece? Nós fizemos alguns exercícios e aqui tem uma Posição representação. vertical, capaz de oscilar por muito Observa. tempo com o sistema massa-mola na posição vertical. Um exemplo de sistema massa-mola aqui, ó. Sistema massa-mola na posição vertical, capaz de oscilar por muito tempo quando posto para se movimentar no ar, já que perde pouca energia a cada oscilação. O sistema comporta-se como um oscilador harmônico simples, cujo período depende dos valores da massa e da constante elástica da mola. Beleza, o que ele falou aqui? Isso na verdade é um sistema massa-mola, né? E quando acontece essa variação, ele se comporta como um sistema MHS, um movimento harmônico simples, que ele vai oscilar sempre em relação a uma origem, né? Ele vai ter uma amplitude para esse lado e para o outro lado, uma oscilação. E essa oscilação, ela tem uma frequência que nós calculamos bastante, que é a raiz quadrada da rigidez da mola pela massa do bloco. Aí eu tenho a frequência natural de vibração. E se todo movimento harmônico simples, ele pode se comportar de um sistema o quê? Um ciclo trigonométrico, onde existe essa variação dessa frequência, na verdade, de como esse sistema ele vai se comportar quando ele vai variando. Então ele vai se comportar ciclicamente e nós vamos ter um período de variação. Para quê? Para que ele saia de um pico para um outro pico ou de um vale para o outro vale. E está relacionado ao quê? 2π pela frequência natural. Então, quando ele sai, por exemplo, desse ponto que vocês estão vendo aqui, ó, esse ponto inicial para o outro ponto inicial, outro ponto, ele anda aqui metade de um círculo. Quando ele termina aqui, ó, ele anda o quê? Um círculo completo. Então ele dá uma volta aqui no círculo trigonométrico, ok? Então essa variação do ângulo é o quê? 2π,
que é uma volta no ciclo trigonométrico. Beleza? Então, é um sistema que não dissipa energia. Aí nós vimos um sistema que... Porque um sistema que ele tende a vibrar ad eterno, ele vai ficar vibrando, né? Então, em sistemas automotivos ou em maquinários em gerais, utiliza-se o quê? Um dissipador de energia, que é um próprio amortecedor. Então, enquanto ele vai vibrando, o sistema ele não pode ficar assim, ó, vibrando. Pensa no pneu do carro. Se ele não tiver amortecedor, ele vai ficar sempre vibrando. Então, o amortecedor ele vai fazer o quê? Ele vai dissipar essa energia. Então, por isso, nós chamamos de vibração amortecida. E está totalmente relacionado ao meio que ele se encontra. Então, ele tende, por exemplo, um sistema subamortecido, ele tende a vibrar. Só que o que acontece? Essa vibração ela vai declinando, vai diminuindo até ela se tornar o quê? Constante. E existe uma variação desse deslocamento em função do tempo dessa vibração, que é todos esses fatores aqui que a gente deduziu com o tempo. Por quê? Porque, vamos lá, ele vai ter sempre uma origem aqui, ele vai deslocar para cima e para baixo, para cima e para baixo. Mas na medida que ele vai vibrando, ele vai dissipando energia, então esse X ele não é constante, ele vai diminuindo. Por isso que ele tem esses fatores aqui, ó. Ok? Inclusive, um dos fatores muito importantes é esse fator de amortecimento. Ele é utilizado justamente para calcular a frequência de amortecimento desse sistema. Aí, a partir desse sistema de vibração, desse amortecimento, esse amortecimento ele pode ser caracterizado de algumas maneiras. Por exemplo, existem a vibração subcrítica, que é essa que começa a oscilação, no entanto, com o meio no qual ele pertence, ele tende a estagnar, diminuir essa vibração, porque o meio está provocando justamente com o amortecedor essa dissipação de energia, mas há oscilação, por isso que é subcrítica, porque ela oscila até parar. E essa frequência de vibração é essa equação aqui, que é isso aqui nós tiramos da onde? Daqui, ó. Tiramos dessa equação que se encontra aqui, ó. Essa aqui, ó, esse fator dessa dedução tá aqui, ó. Esse conjunto todo que se encontra aqui, nós chamamos de frequência amortecida. Essa frequência que se encontra aqui. Ok? Tem outro fator, Outro ponto é o fator de amortecimento, que é a razão da constante de amortecimento pela constante de amortecimento crítica, que está relacionado a um tipo de amortecimento que é esse aqui, ó. Ele não vibra, simplesmente ele para. Esse fator de amortecimento que nós estamos vendo, ele vai ser assim, ó. Ele vai demorar muito se assentar. Ele vai se assentar. Ele vai parar de vibrar. Só que ele vai demorar mais. Agora, esse fator de amortecimento crítico, ele já assenta. E aqui, ó, esse aqui, ele já vai ser mais demorado. Então, logo, esse aqui vai ser maior do que o C. Então, o fator de amortecimento crítico, a constante de amortecimento crítico vai ser maior do que a constante de amortecimento, porque ela vai assentar rapidamente. Então, sempre esse valor aqui vai ser o quê? Menor do que 0. Na verdade, ele é menor ou igual a 1. Beleza? Porque se for um amortecimento crítico, quanto que vai ser o E? 1, pô. Porque vai ser aqui em cima, crítico em cima, crítico embaixo. Por isso que é 1. Beleza. Logo, esse fator de amortecimento é menor do que 1. Ó. Vamos ver aqui, ó. Se imerso num líquido como a água, a massa seguirá oscilando, porém com uma amplitude menor a cada oscilação.
Este tipo de amortecimento é chamado de subcrítico, cuja característica é a diminuição da oscilação de forma lenta e gradual, resultando em um amortecimento fraco. De novo, que teve alguém conversando aí Se que... imerso num líquido como a água, a massa seguirá oscilando, porém com uma amplitude menor a cada oscilação. Este tipo de amortecimento é chamado de subcrítico, cuja característica é a diminuição da oscilação de forma lenta e gradual, resultando em um amortecimento fraco. Ok? Então, esse fluido, lembra do meio que eu falei para vocês, que ele se encontra? Esse fluido ele vai provocar como se fosse um atrito. Ele vai dissipar essa energia aí, até ele assentar. Só que ele dá vibra. Ele dá vibra. Tá claro aí que eu vou cobrar na prova. Diferencie vibração livre para vibração amortecida. Dentro da vibração amortecida existe a subcrítica. Qual é a característica principal da vibração subcrítica? O amortecimento subcrítico. O fator de amortecimento ele é igual a 1, maior que 1, menor que 0. É só questionamento de prova aí. O meio em que esse sistema se encontra influencia, de que maneira ele influencia? Tá entendendo? O amortecimento crítico é aquele que eu falei para vocês. Ele simplesmente, o que vai acontecer? Ele vai ser maior do que, vai ser igual a 1, aliás. Vai ser igual a 1. Ele simplesmente assenta. Então, acabou a vibração aí. Nem iniciou. Simplesmente para. É o amortecimento crítico. Marcos, aplicações industriais. Existem. Se eu não quero que o sistema viva, tem. Mas está relacionado ao quê? Ao meio onde esse sistema, massa, mola se encontra. Ao meio onde ele se encontra. Ok? Pode ser. Lá tem amortecedores. Pode ser em sala de bomba, onde tem bombas lá. E lembra aquelas molas que eu mostrei para você na sala de bombas? Elas dissipam a energia. Já viu? Lembra do Vibrostop? Vibrostop, que é um amortecedorzinho que põe debaixo da máquina de lavar. Já viu esses Vibrostops? Tem lá atrás, debaixo do tubo, lá tem o Vibrostop. Justamente ele vai diminuir essa vibração. Vamos lá. Trocando a água por detergente líquido, podemos notar uma diferença acentuada. O detergente é um líquido mais viscoso que a água e, por isso, provoca uma resistência ainda maior ao movimento da massa. Agora, o sistema massa-mola perde rapidamente a sua energia de oscilação, deixando de ser um movimento periódico. Este tipo de amortecimento é chamado de crítico, cuja característica principal é a de que o sistema chegue rapidamente ao ponto de equilíbrio quando posto para oscilar. Ok? De novo. Trocando a água por detergente líquido, podemos notar uma diferença acentuada. O detergente é um líquido mais viscoso que a água e, por isso, provoca uma resistência ainda maior ao movimento da massa. Agora, o sistema massa-mola perde rapidamente a sua energia de oscilação, deixando de ser um movimento periódico. Este tipo de amortecimento é chamado de crítico, cuja característica principal é a de que o sistema chegue rapidamente ao ponto de equilíbrio quando posto para oscilar. Beleza? O que alterou aí? Deixou trocou a água para outro elemento mais viscoso, que é quem? Detergente. Tem uma maior viscosidade. O que é viscosidade? É a resistência ao escoamento. Vamos lá. Exercício proposto. Acho que tinha até feito isso aqui, mas a gente vai fazer de novo. Anota aí as coisas aí. Vamos lá, vamos tirar aí a teia. Vamos tirar a teia aí desse papel, da caneta. Vamos tirar a teia. Vamos
Vamos lá, vou ligar. Para o sistema com 1 grau de liberdade e tem rigidez desse valor, tem uma massa e o amortecimento, a constante de amortecimento ele já deu. E aí, diretoria, só na mãe, é isso aí. O cara é um brabo. Beleza. Aí que ele fala, ele quer a frequência natural do sistema, o amortecimento crítico e o fator de amortecimento. Beleza. O que ele me deu de informação? Ele me deu a rigidez, me deu a massa e a constante de amortecimento. Essa questão nós já fizemos, eu estou refazendo porque ela vai cair na nossa prova, tá? O que ela está pedindo? A frequência natural, beleza? Fator de amortecimento e a constante de amortecimento crítica. Ok? O que ele me deu? A rigidez, a massa e a constante de amortecimento. Vamos lá, a frequência natural do sistema massa-mola não é a raiz quadrada da rigidez pela massa? Muito bem. Quanto que é a rigidez? 450. Quanto que é a massa? 2. Então nós temos a frequência natural é igual a 15 radianos por segundo. Só nisso já mata a questão, né? Só nisso. Só que ele quer quem mais? Ele quer a constante de amortecimento e o... Vai anotar aí? Não, deixa eu terminar e vocês anotam de uma vez só. Ó, ele quer também aqui, ó. Ele quer que vocês calculem, deixa eu ver que eu calculei aqui, o fator de amortecimento. Vocês anotaram essa equação aqui, ó. Lá na anotação de vocês aí, das deduções. Ele quer esse camarada aqui. Eu tenho a frequência natural? Tenho. Eu tenho a constante de amortecimento? O amortecedor tem. Eu tenho a massa? Tenho. Falta achar quem? O fator de amortecimento. Isolei. Vou colocar os valores. 20, 2, a massa é 2 e é 15. A massa é 15? Não. Pera aí, vamos lá, deixa eu olhar aqui. Ah, amortecimento crítico. É verdade. Ah, tá, beleza. Boa, boa. Então aqui, ó, porque eu já vi direto pra cá e ó, amortecimento, o fator de amortecimento amortecimento é 20, a constante de amortecimento. A massa é, é 2. Ah, tá aqui, ó, pra cá aqui, ó. Que é a constante de amortecimento, a massa e a frequência natural. Aí quanto que é a constante de amortecimento? É 20. Quanto que é a massa? É 2. Quanto que é a frequência natural que nós calculamos é 15. Fazendo a razão, nós temos esse valor aqui, ó. Esse valor. Então, nós já sabemos que é a letra A, né? Agora falta calcular a constante de amortecimento crítico, que é a razão. Que é a razão da constante de amortecimento pelo fator de amortecimento. Nós já temos 20 dividido pelo fator de amortecimento, nós temos o quê? A constante de amortecimento crítico. Gabarito, letra A. Tomar cuidado aqui, ó, porque tá parecidíssima, né? Só que essa frequência aqui é em Hz. E nós encontramos a frequência natural, que é radianos por segundo. Show de bola? Agora, quem quer copiar, vou botar aqui pra vocês copiarem e colocar no mundo. Questão de prova, tá? Eu tô logo avisando já, tá?
seguir. Olha essa questão aqui. É a mesma questão. O amortecimento crítico é 90? Vê lá. Ah não, é outra questão. É outra questão, tô viajando. Vamos lá. Tá aqui a questão, os dados. E ele quer saber se esse sistema é um sistema que possui um coeficiente de amortecimento crítico de 90%. Massa ele já me deu a rigidez, me deu a constante de amortecimento. Ele quer o C com CZ. Aí o que dá para calcular? Dá para calcular logo a frequência natural, é isso. O que mais? Tem aquela relação, né, da frequência natural com a massa, não é isso? O fator de amortecimento crítico, não é isso? Aí depois dá para achar o fator de... Dá para fazer algumas brincadeiras aí. Aquelas duas equações. Ó, vamos lá. O que ele me deu de dados? Me deu a massa, me deu a constante de amortecimento e a rigidez. A primeira coisa que dá para calcular com esses dados, que é a frequência natural. 675. A massa é igual a 3. E vai dar, achei a frequência natural. Aí eu tenho outra equaçãozinha aí. Eu tenho outra equação, você não tá? Eu tenho essa do fator de amortecimento e tenho essa outra equação, não é isso? Qual? Ainda tem essa equação aí lá atrás ainda. Mas vamos lá. Aqui, ó. Eu tenho o fator de amortecimento, eu tenho a frequência natural, eu tenho a constante de amortecimento, eu tenho a massa. Então dá para achar quem? O fator de amortecimento. Aí eu vou isolar 20, que é a constante de amortecimento. 20 é a constante de amortecimento. Eu tenho uma massa que é 3. A massa é 3. E a frequência natural é quanto? 15. Aí eu faço a conta e vou achar quem? O fator de amortecimento. Aí ele quer quem? O crítico, né? Esse cara aqui. Eu já tenho a constante de amortecimento? Tenho. Eu já tenho o fator de amortecimento? Tenho. Aí eu vou realizar a razão. Eu vou achar que é 90 Newton segundo metro. Ok? Ok? Né? Agora anota aí.
Ó, importante. O amortecimento ele pode ser crítico. Ó, vou pedir para vocês fazerem esse gráfico pau a pau de cada um. O amortecimento crítico pode ser o que? Subcrítico e pode ser o que? Supercrítico. Ok? Então vamos lá. O supercrítico é simplesmente que ele demora uma eternidade para ele se assentar. Pô. Eu tenho o quê? Presta atenção. Eu tenho um amortecimento subcrítico, que tem uma oscilação. Eu tenho um crítico que ele assenta logo. E o supercrítico é o que? Mais bem demorado. Bem demorado mesmo. Pensa no óleo. Ok? Então ele vai ter. Essa é a diferença. Diferente não. Essa é a diferença do amortecimento crítico para o supercrítico. Então, nenhum dos dois oscilam. Não existe oscilação. No entanto, eu falei bem agora. No entanto, um assenta rapidamente, ou melhor, ou seja, ele estabiliza, casou, estabiliza rapidamente e o outro demora ainda mais para estabilizar. Quase tiro 10. Quase tiro 10 no meu português aqui. No entanto, não consegui. Por exemplo, se o líquido for ainda mais viscoso, tal como um shampoo, pode-se observar outra variedade de amortecimento, que é o supercrítico. Nesta situação, o sistema se move de forma ainda mais lenta por causa da maior viscosidade. Assim, podemos ver como ele demora mais até chegar ao ponto de equilíbrio quando posto para oscilar. muito bem, ok? Então o assentamento demora mais. E o gráfico é isso. Cuidado que isso aqui eu vou pedir da prova, tá? A forma do gráfico. A forma do gráfico. A forma do gráfico. Se o líquido for... Vamos lá. Sistema massa-mola. Ele está perguntando. Esse sistema aqui, ele é super amortecido? Você já fez a conta. Deu quanto? 0,333... 0,222, né? Então ele é super amortecido? Não. Ele é subamortecido. Então está errado. Subamortecido. Ou seja, qual é a característica desse tipo de oscilação? Opa. É uma oscilação mais ou menos assim. Assim, ó. Até que haja o quê? Um assentamento. À noite, né? Só vem pra aula do professor, né? Eu já sei já. Eu não sei se é tudo. Como é que fala? Botar no mundo aqui. Vamos fazer mais essa questão aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu acho que já tá acabando já a aula, né? Ah, não. Faltam o quê? 4 questões aí. Vamos lá. O sistema A, representado na curva, não é oscilante e chega ao ponto de equilíbrio após decorrido algum tempo sem oscilar, diz que é um sistema subamortecido, superamortecido, supercrítico. Pensa bem aí. O sistema A não é oscilante. É, né?
O A ele oscila? O A oscila? Não, né? Beleza. E chega ao ponto de equilíbrio após algum tempo sem oscilar. Sim. Diz que é um sistema superamortecido? Sim. Subamortecido, supercrítico. É esse sistema que nós acabamos de ver. Super, super, supercrítico. Então aqui é verdadeiro. Quem que eu elimino? Essa e essa. O sistema B não é oscilante. O sistema B não é oscilante. O que vocês acham? Não é oscilante, né? Beleza. E chega ao ponto de equilíbrio em menor tempo sem oscilar? Sim. Isso é chamado de amortecimento crítico? Sim, pô. Sim. É porque tu chegou agora. Oi, vou falar. Foi. Vamos lá. Ah! Subamortecida. Subamor... Super crítico. Né? Sub aqui, né? É verdade, é verdade, é verdade. É super. É verdade. É super amortecido, super crítico. Foi de propósito, só para ver se vocês estão atentos. Então vamos lá. O sistema B não é oscilante e chega ao seu ponto sem oscilar. Isso é chamado de amortecimento crítico, rapidamente, né? Aquele amortecimento que é rápido. Então é verdade. Então, vamos para a terceira. A curva C representa um sistema não amortecido? Porra, aí já quebra, né? É o não amortecido isso aqui? Aqui é não amortecido? É amortecido, é subamortecido, né? Onde o sistema oscila, mas a amplitude decresce exponencialmente com o tempo até chegar ao ponto de equilíbrio. Ele é subamortecido, agora sim. Gabarito, letra B de bola. Bola. Ok? Qual foi a bisonhada que eu dei aqui? Eu falei uma coisa, escrevi outra. Aqui, ó, é um sistema super amortecido. Super amortecido. Super amortecido. Super amortecido. Ok? Show de bola? Vou botar na prova, tá? Lembra aqui, ó. Lembra dos gráficos. Você vai anotar ou posso passar? Vamos lá, vamos para a próxima. Essa questão aqui é maravilhosa. É uma questão maravilhosa. Ela já me dá toda a configuração aí. Considerando o sistema massa-mola livremente amortecido na figura e sabendo que a constante de amortecimento é igual a esse valor, a constante elástica vale 20 e a massa do objeto vale 100, marca o que é verdadeiro ou falso. E ele só me dá isso aqui, ó. Beleza. Aí ele fala, a frequência natural do sistema é 20 radianos. Aqui a gente vai fazer, pega os dados. Nós sabemos que eles estão é um sistema em paralelo. Inicialmente nós sabemos que o sistema está em paralelo. Logo, a rigidez equivalente de um sistema paralelo é a soma das mesmas, né? Se está em série é o inverso, né? Beleza. Então eu tenho o que? A constante, eu tenho a rigidez, eu tenho a massa. Então nesse caso, o que eu vou fazer inicialmente? O que eu vou realizar inicialmente?
o cálculo da frequência natural. Bora ver se vai bater. Quanto que vai dar aqui, ó? 2 vezes K, né? Então 2 vezes 20. Correto? Por que 10 a terceira? Porque tá em quilonewton. Fazendo a conta, eu tenho que a frequência natural do sistema é 20 radianos. Então é o quê? Verdadeiro. Beleza? Alguma dúvida aqui? Nenhuma? Próxima. O sistema é criticamente amortecido? Olha o trabalho que eu tive para fazer na aula passada que vocês não vieram. Agora vocês entendem por que eu fiquei chateado, que eu tive que fazer todas essas animações aqui, ó. Para vocês, para não ficar carregando um monte de número, para não ficar coisando, para vocês não se perderem, ninguém aparece. Tá vendo, Marcos? Tu entendeu por que eu fiquei com raiva? Agora imagina eu fazendo isso na mesa digitalizadora, tudinho, esses cabos, depois eu recortando, transformando em imagem e colocando no slide e fazendo as animações. Para 5 pessoas ali na sala de aula. Aí eu comigo. Esse pessoal não merece o meu esforço. Vai ser tudo meia boca. Só o que é o que é. O que vibra e oscila, o que vibra não oscila. É assim que fica top. Fiquei chateado. Fiquei chateado, Foi no coração, porque eu tive que fazer essa aula aqui, deu trabalho. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu virei até um agente da FBI para fazer essa aula. Hã? Mas pelo menos vocês tinham que vir pra aula, pô. Pelo menos pra respeitar aqui, pô. É enchente. É. Foi a enchente. Foi a enchente é fora. Vocês estavam como voluntário, né? Tá bom, tá bom. Se for por uma causa justa, como é que fala? Perdoo vocês. Vamos lá. Olha o que acontece. Esse cara não tem desculpa pra tudo, né? Ó, eu tenho C, eu tenho a rigidez, aí ele quer que calcule se é criticamente amortecido. Quanto que é a frequência natural? Te calculo que é 20. Tá aqui, ó. É 20. Te calculou que é 20. A constante ele já deu. E a massa aqui, ó. Então eu só vou calcular o fator de amortecimento. Aqui é só matemática básica aqui. Beleza, aí só vou fazer a razão aqui, ó. Ah, não, é só caixa no ar. Fator de amortecimento é menor do que 1. Se é menor que 1, ele é o quê? Suba-amortecida ou subcrítico. Vamos lá. Suba-amortecido ou subcrítico. Crítico, super-amortecido ou supercrítico. Beleza? Quando for menor do que 1, é super ou subcrítico, subamortecido. Se for maior do que 1, supercrítico. E se for igual a 1, criticamente. Então aqui é criticamente? Não, né? Ele é sub. Então aqui é falso. Mais uma. Você vai notar ou daqui a pouco, né? Beleza. Ó. Aí ele fala. O comportamento do sistema é descrito por essa equação. Aí aqui tem que, ó, por exemplo, isso aqui é igual a isso aqui, ó. Segunda derivada, primeira derivada e kx, né? Vamos lá. Quem que vem primeiro? É a massa. É a massa. Ah, tá tudo bonitinho aqui, ó. A massa. Quanto deu a massa? 100. 100. Cadê a massa, né? 100. Quanto que é a constante de amortecimento? 85. Quanto que é a rigidez? É 2 vezes K, não é isso? Porque está em paralelo, né? E ele está dizendo que é quanto? É 20. Na verdade é o quê? 40. Porque está em paralelo e o que acontece que está em paralelo? Soma. Então está errado por causa disso. Questão muito boa. Questão maravilhosa.
Questão muito boa. Questão maravilhosa. Então ficou o quê? Certo, errado, errado, não é isso? Ficou certo, certo, errado e errado. Maravilhosa essa questão, maravilhosa. Maravilhosa. Mais uma essa aqui, ó. Analista, teoria mecânica. Considerando que as figuras abaixo ilustram as respostas de vibração livre de um motor de massa igual a 500 kg, mostrando duas fundações diferentes, é correto afirmar que a figura 1 representa um sistema superamortecido e a figura 2 é criticamente amortecido? Está certo ou está errado? Ele está dizendo que essa primeira aqui é super amortecida e essa aqui é criticamente amortecida. Certo ou errado? A primeira é o quê? Tá com cara de quê? Subamortecida. Tem oscilação. E aqui tem cara de quê? Subamortecida também. Então o gabarito tá errado. Então essa aqui tá subcrítico. Subcrítico. Marcos, por que eu sei que é subcrítico? Porque é a oscilação. O subcrítico ele oscila, só que ele para. O criticamente amortecido, ele... E o supercrítico ele vai, mas ele não oscila, mas ele vai demorar mais para soltar. Dito isso, uma horinha de aula, suficiente para vocês que estão no gás. Então é isso, aula que vem. Venham todos, agora, meu irmão, aula que vem. Vou desligar aqui. Falou, gente, falou.